trabalhe, estude enquanto eles dormem. O que você faz do meia-noite às 6 da manhã? Quem nunca ouviu essas frases? Elas podem, viu, gente, parecer motivacionais, mas não é bem assim. Que coisa, né? É uma glamorização do cansaço. No Diálogos da Cidade de hoje, nós falaremos sobre por que descansar, a importância de tirar esse tempinho para nós mesmos, né? E para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Rafaela De Martini. Seja muito bem-vinda, Rafaela. Muito obrigada. Eu fico muito feliz pelo convite de estar aqui, da gente poder conversar um pouquinho sobre essas questões, né? A importância do descanso. Então a pergunta que não quer calar, né? Já vamos começar para a pergunta óbvia, para a pergunta-chave. Por que é tão importante a gente tirar esse tempinho, Rafaela? Primeiro porque nós somos seres, né, humanos, nós temos necessidade do lazer, nós temos necessidade da vida social, nós temos necessidade da conexão, né, seja uma conexão real ou uma conexão virtual, né, através das telas. Mas o que nós precisamos? De um tempo para poder processar tudo isso. Porque vamos pensar o seguinte, a gente tem um tempo para assimilar. Então, nós assimilamos informações, nós captamos informações o tempo todo. A gente está aqui conversando, né? Eu estou captando som, imagem, timbre de voz, sensações. Eu preciso depois, ao final do dia, que o meu cérebro, né, ele tenha, né, o nosso cérebro, a gente não pode esquecer que ele é um órgão, que ele tem a neuroplasticidade, então eu preciso de um tempo para acomodar, assimilar e depois fazer novas conexões o tempo todo. Então, o descanso é imprescindível para a nossa vida, para a saúde mental, para as relações humanas, né? Até porque uma hora a conta vem, né? O nosso corpo não é máquina. Se a gente ficar nesse automático, uma hora, sem dúvidas, a conta vem. Bom, eu quero aproveitar também, gente, e apresentar a nossa outra convidada que participa conosco de forma remota, que é a socióloga Cristiane Coelho. Professora, muito obrigada pela participação, viu? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma questão muito importante, eu acho que muito urgente e necessária a gente pensar historicamente e no nosso tempo presente como a nossa sociedade tem lidado com o tempo ou com a falta de tempo e os impactos disso na nossa saúde física, na nossa saúde mental. Não é à toa que a gente tem tido tantos casos de depressão, de ansiedade, de burnout, o excesso de trabalho. Isso, no fundo, tem tudo a ver a gente pensar historicamente como a nossa sociedade tem estruturado a nossa organização do tempo. E essa organização do tempo está muito centrada na questão do trabalho. Tem um sociólogo francês, Robert Castel, que ele tem um livro que chama Uma Questão Social, uma crônica do assalariado, que ele mostra como antigamente o salário era desvalorizado. Trabalhava quem não tinha dinheiro, trabalhavam os escravos. E como cada vez mais, com a sociedade industrial capitalista, a gente tem uma valorização do trabalho. E o trabalho vai muito além de uma questão de fonte de renda. Também tem a ver com reconhecimento social, com forma de identidade, de inserção social. Eu fui para as ruas, então, e perguntei para algumas pessoas o que elas acham, o que elas entendem primeiramente como descanso e se elas conseguem relaxar, seja num período de férias, seja num fim de semana, num feriado, e o que elas fazem para isso. Vamos conferir então. O que você entende por descanso? E você consegue, de fato, descansar, relaxar? Hoje eu estou nas ruas da região oeste da cidade e eu quero saber se as pessoas têm conseguido tirar um tempinho para elas, ficar bem relax. Então, bora conferir comigo. Renata, o que você faz para conseguir se desconectar quando você está de férias, de folga? Se é que você consegue? Você consegue se desconectar totalmente? Consigo. Isso faz parte. Eu acho que quando a gente sai de férias, é um novo cenário, é tentar não trazer os hábitos que a gente tem no dia a dia, na rotina. Isso, para mim, até que eu consigo fazer. Me sinto até um pouco privilegiada. Consigo. Eu fico em casa, daí eu não faço nada, fico assistindo TV, aí eu consigo descansar. É difícil, né? Realmente, hoje em dia eu vejo a maior dificuldade, mas eu tenho tentado, principalmente no final de semana mesmo, desconectar. Consigo sim. Vou ao parque, corro, faço atividade física, tento me desconectar um pouco do trabalho. Sim, consigo.
E o que é descansar para você, assim, na sua visão? Bem, é sair, passear um pouco, tranquilizar a mente, descansar o corpo. Eu acho que é basicamente isso. Qual que é a sua tática? O que você faz para desconectar? Ah, vou pra praia. É bom demais, né? E consegue ficar longe do celular ou precisa desligar alguma notificação? Porque o trabalho não para nunca, né? A preocupação também. O celular, fico de olho, né? No celular, em alguma coisa, mas também eu tento evitar. Geralmente é o celular, porque senão a gente fica o dia inteiro no celular se deixar, né? Tá, então, Rafaela, eu acho que o celular foi o campeão, né? As pessoas tentarem se desconectar um pouquinho. A gente sabe que a maioria não consegue, né? Você sempre dá uma olhadinha ali. Eu queria que você fizesse um comentário sobre essa percepção, breve percepção que a gente teve das pessoas. O celular, aproveito para te perguntar, muitas pessoas utilizam como forma de lazer, né? Para jogar e tudo mais. Seria uma forma saudável? É possível usá-lo também dessa forma ou não? A partir do momento que você está no celular, automaticamente você vai ficar pilhado, digamos assim. Celular é o vilão, né? E ao mesmo tempo ele é o que nos salva muitas vezes, né? Na questão da comunicação. Tudo em demasia, a gente precisa entender que vai ou trazer benefício ou malefício, né? Porque o que ocorre? O celular, ele vem trazendo o quê? O celular, ele traz aproximação entre as pessoas, né? Então, nós estamos aqui nesse momento, alguém pode estar nos assistindo por meio do celular, então ele está pregando, fazendo o quê? Aquilo que é a função dele. O problema maior é que nós estamos conectados a maior parte do tempo. É preciso alertar quanto ao uso do celular, que nós temos, assim, o dia inteiro, o quê? Responder mensagens, WhatsApp. Então, existe uma aceleração em termos do nosso tempo, o tempo que seria para o descanso, para o lazer e até mesmo para a ociosidade. Então, você vê a pessoa, ela está online. Aí você já fala assim, nossa, eu mandei uma mensagem, ela não me respondeu. Por que ela não me respondeu? Ela está me ignorando. Ali vai ser aquele famoso gatilho para o outro que vai se sentir o quê? Desprezado. Essa pessoa está online, mas ela não me responde, então ela não gosta de mim, ela está desprezando o meu sentimento, a minha relação. Nós temos aquilo que é chamado de FOMO, né? Que é de o tempo todo ficar abastecendo de notícias, rolar pelo feed de uma rede social. Eu preciso saber de tudo, eu preciso saber o que está acontecendo na China, o que está acontecendo em São Luís do Paraitinga, o que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo em Israel. Não, você não precisa saber de tudo. Você não precisa ser especialista de tudo. Você precisa saber do quê? Do teu mundo. O que está acontecendo no teu mundo? O que você consegue fazer nesse momento? Você é capaz de dar conta de olhar no olho de uma pessoa? Você consegue deixar seu celular longe da mesa, longe da sua mesinha de cabeceira na hora que você vai dormir? Se você respondeu não para essas duas, você está tendo um problema em relação ao uso do celular. Se não, você consegue deixar no modo silencioso, você consegue sentar com a sua família para fazer uma refeição sem ficar, né, preocupado com as notificações, você está indo no caminho da saúde mental. Então, o maior problema é o quê? É o mau uso que a gente pode fazer em relação às telas. Ela nos aproxima, mas ela nos distancia. Ela nos faz sentir uma dor que muitas vezes não é nossa, né? A gente pode se compadecer, a gente tem empatia, mas não dá para sentir todas as dores do mundo, não dá para absorver o mundo o tempo todo. Como você bem pontuou, né, Rafaela? Conviver, dar conta das coisas que estão à sua volta ou que te atingem diretamente, muitas vezes já é complicado, né? E querer ficar de olho num 360 é uma tarefa mais delicada ainda. Bom, a gente vai para um rápido break, daqui a pouquinho nós voltamos. Tem muita coisa para falar ainda, nós vamos retornar também com a professora, a socióloga Cristiane, que vai conversar com a gente também. E a gente vai falar de sono, né? A Rafaela comentou sobre deixar o celular na cabeceira da cama. Você tem conseguido dormir, descansar de fato, né? O sono é muito importante quando a gente pensa em descanso, viu? Falaremos mais sobre este e outros assuntos no próximo bloco. Fique com a gente. Estamos de volta com Diálogos da Cidade. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio, gente, a psicóloga Rafaela De Martini e de forma remota a socióloga Cristiane Coelho. Eu quero já aproveitar para chamar um outro convidado que vai participar conosco aqui nesse segundo bloco, que é de forma remota também, gente, que é o médico otorrino
Dr. José Mário Simões, que é também diretor do Instituto do Sono aqui de São José dos Campos. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Dani. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. E o sono é uma parte importantíssima quando a gente pensa em descanso. E a gente tem visto pesquisas, vários materiais cada vez mais frequentes, né, de pessoas que estão tendo insônia, que estão tendo dificuldade para dormir. Claro que muito disso é reflexo dessa rotina doida, agitada que a gente vive. Podemos dizer, minha pergunta é, podemos dizer que a gente está vivendo uma epidemia da insônia? Seria a era da insônia, doutor? Exato, Dani. É uma coisa extremamente importante. Quando nós pensamos em descanso, né, a gente sempre pensa em relaxar, fazer alguma atividade física, sair do seu ambiente, né, de convívio diário. Perfeito. Mas uma coisa que a gente tem que sempre prestar atenção, é na qualidade do sono, né? Se a gente passa 1/3 do nosso tempo deitado, é por algum motivo, né? Então, a gente dormir é uma coisa extremamente importante, e dormir bem mais ainda. Então, hoje, o que acontece? Como todas as colegas já falaram anteriormente, você vê o nível de estresse é muito grande, as pessoas se cobram muito, elas querem estar o tempo todo ligadas e produzindo, e isso gera um estresse que, para a pessoa conseguir dormir, vai ter dificuldade, né? Então, a pessoa, para conseguir obter o sono, chegar até o sono, ela tem que fazer um preparo, ela tem que estar preparada, relaxada para isso. Se ela está estressada, ela pode não conseguir dormir. E aí vem a insônia, que é o que você está falando, né? A insônia, ela pode ser de princípio, onde a pessoa não consegue iniciar o sono, pode ser de meio ou de fim. Ela acorda muito cedo e não consegue dormir novamente. Então, assim, existem vários fatores que influenciam essa qualidade do sono, né? Então, existem os fatores psicológicos, como a gente está falando, e existem alguns fatores físicos, né? A pessoa que dorme, às vezes ela não dorme bem, porque ela ronca. E quando ela ronca, ela incomoda quem está ao nosso lado, tudo bem. Agora, o problema, na verdade, não é o ronco, é a apneia, né? O que é a apneia? É parar de respirar durante um período de tempo. Quando isso acontece, a quantidade de oxigênio no nosso sangue vai caindo. Isso vai influenciar negativamente inúmeras funções do nosso organismo, né? Então, a pessoa acaba despertando por muitas vezes para voltar a respirar normalmente, né? Isso faz microdespertares, ela quebra a qualidade do sono. E ela acaba com isso acordando cansada. Quem nunca falou assim, acordei e falou, nossa, parece que eu não dormi nada essa noite. Ou seja, aquela noite para você não foi boa, você não teve um sono reparador, você não fez um descanso adequado. Doutor, quando a gente fala em dormir bem, quais seriam os requisitos básicos? É deixar o que a gente estava falando com a Rafaela, né? Realmente tirar o celular de perto, porque tem pesquisas também que mostram que você ficar ali com aquela luz pouco tempo antes de dormir te deixa ligado, né? Tentar algumas horas antes já ir se desconectando e relaxando, pode ser com luz também, né? Alguma música. O que seria interessante nesse sentido? E quando a gente fala de horas de sono, né, horas dormidas, aí é muito particular, tem pessoas que precisam de 8, outras pessoas de 6, mas a base seria pelo menos entre 6 e 8 horas? Exato. Então, assim, você vê, a pessoa para dormir, ela tem que fazer um preparo. A gente chama isso de higiene do sono, né? Então, o que é a higiene do sono? É você tomar alguns cuidados para que você possa ter uma noite de sono boa. Então, assim, não se alimentar muito pesado à noite no jantar. Essa digestão vai atrapalhar o seu sono. Então, faça uma alimentação mais leve. Não tome bebidas cafeinadas como café, chá preto, chá mate, tudo que possa estimular o seu sistema nervoso, né? Não tome bebidas alcoólicas após as 6 horas da tarde, porque isso também vai influenciar negativamente a qualidade do seu sono. A luz do celular, você falou uma coisa importante. Então, o celular, todos esses equipamentos eletrônicos, eles emitem uma luz azul.
E essa luz acaba interferindo na produção de melatonina, que é o hormônio que vai fazer com que a gente inicie o sono, né? O que vai induzir ao sono. A melatonina hoje virou moda, as pessoas tomam, e ela realmente é interessante, porque ela é produzida pelo nosso próprio organismo, só que quando você faz uma complementação, você melhora a qualidade do início do seu sono, né? Então, isso é muito importante. E, assim, você não ficar... Atividades como, assim, você ler, deixar uma luz mais baixa, um ambiente que seja gostoso para você, uma cama boa, um travesseiro bom e uma temperatura boa. Nós estamos passando por uma fase agora de calor. Então, se você dormir com um quarto muito quente, você não vai conseguir dormir adequadamente, você vai ter dificuldade para dormir. Então, assim, sempre crie um ambiente bom para você, com pouca luz, que não interfira, também não te incomode, né? Quantidade de sono, isso é importante. Então, assim, depende da sua idade, você vai ter uma necessidade diferente de outras idades. Então, um bebê, quando você fala num bebê pequenininho, ele chega a dormir 16 horas, até 20 horas por dia. Mas isso para ele é extremamente importante. É uma necessidade daquele momento da vida, né? Com o passar dos anos, essa necessidade vai diminuindo. E quando a gente chega numa idade adulta, se você dormir entre 6 e 8 horas, é uma média, né? É uma média boa, desde que com qualidade de sono, né? Existem pessoas que precisam dormir mais, 10 horas, por exemplo, e tudo bem, é uma necessidade própria dela, né? E tem pessoas que com 6, 5 horas já se sentem bem. Tá bom, é uma coisa que você tem que se conhecer. Na verdade, você tem que se respeitar. Sim, muito importante, sem dúvida, né, doutor? Gente, portanto, dicas dadas, né? Vamos ficar atentos, então, tentar diminuir um pouquinho o celular e criar uma rotininha. Eu acho que uma rotininha também, né, doutor? Um ambiente propício para a gente conseguir, de fato, relaxar. Doutor, gostaria de agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Dani, estamos sempre à disposição. É muito bom poder levar um pouco de informação para as pessoas, né? A gente passar, ainda mais um tema como esse, que é um tema comum a todos nós, né? A gente tem que dormir melhor, porque tem que viver melhor, né? Então, estaremos sempre por aqui. Fique à vontade. Obrigado. Volte sempre, nós que agradecemos. Queria voltar com a Cristiane. Cristiane, é bem isso, né? A gente fala um pouquinho do sono e é uma pressão danada, né? A gente falava no começo, só queria pontuar que quando a gente fica sem fazer nada, igual a gente ouviu que muitas pessoas nas ruas falam, né? Para eu relaxar muitas vezes, ou vou assistir uma televisão, vou correr, eu fico sem fazer nada. E esse sem fazer nada, muitas vezes, ele acaba causando uma ansiedade e vem a culpa, né? A gente acaba se culpando porque eu não estou fazendo alguma coisa, eu não estou sendo produtivo. A que ponto chegamos, né? Isso é muito sério, que a gente viu e tem muito boas dicas do doutor para a gente pensar, afinal, o sono é o descanso também cotidiano que muitas vezes a gente abre mão para dar conta do excesso de produtividade que nos é cobrado. E como muitas vezes esse tempo vazio, ele é socialmente desvalorizado, né? A pessoa dizer que não está fazendo nada. Eu brincava quando eu estava terminando meu doutorado, era só uma brincadeira, eu não estou fazendo nada, as pessoas se assustavam, eu falei, não, estou só terminando meu doutorado, não estou... Mas, assim, essa questão do tempo muito produtivo, esse excesso de valorização da produtividade, a gente tem que lembrar, historicamente, isso foi colocado, nos parece muito remoto, mas a gente pensar que antes da existência da luz elétrica, a gente tinha um ritmo biológico muito mais natural. Hoje em dia, com a luz, a gente consegue reproduzir o dia à noite. E hoje em dia, com as tecnologias, tem um clássico da sociologia urbana, que é o Zimmel, que ele falava em 1903 como o fato de estar nas cidades impactava no nosso psicológico, que chama as metrópoles e a vida mental. E ele dizia que nas cidades o excesso de estímulo, de outdoor, de cartazes, de luz, faziam com que a gente tivesse que desenvolver uma atitude de proteção e de reserva, que ele chamava de atitude blasé, que é uma certa indiferença perante as coisas.
Hoje em dia, a gente está no excesso de produtividade, a ponto de abrir mão do sono, do tempo livre, do descanso, e tudo isso é saudável, e como o doutor elencou muito bem, é importante essa higiene do sono, e hoje em dia não é mais a gente só estar na rua para ter excesso de estímulo, de outdoor, de luz. A gente em casa, o celular hoje é um mini computador, né? Então, às vezes, a dificuldade da gente conseguir se desligar do computador, se desligar do celular, e muitos estudos já mostram até que há também vícios psicológicos e a síndrome da gente estar sem o acesso à internet, ao celular, ao computador, e a importância desses momentos de pausa e de descanso para a gente recuperar a nossa saúde física, mental, ter o sono como um descanso cotidiano, a gente ter tempo livre para socializar também com as pessoas, para poder descansar, para poder estar se atualizando, mas sempre essa relação que foi bem colocada, que a gente tem muitas vezes de culpa com o tempo, né? E quando a gente não está produtivo, não está fazendo, a gente se culpa, até quando está dormindo. E o sono é necessário. O Byung-Chul Han, quando vai falar que a gente vive uma sociedade do cansaço, ele vai mostrar como essa sociedade do cansaço é a da exaustão e tem a ver com essa ultravalorização da produtividade, e também é uma sociedade do doping. Hoje em dia, as cidades que mais estão crescendo no mundo são na Ásia, e cidades que o pessoal vai dormir mais tarde e acorda mais cedo. Quase essa ideia que a gente toma um remédio para dormir, o outro para acordar, e a gente tem que desrespeitar o nosso ritmo biológico para dar conta do excesso de produtividade, muito nesses valores que tempo é dinheiro, que Deus ajuda quem cedo madruga, essa valorização do acordar cedo, do dormir pouco, de todo mundo ter um ritmo biológico muito padronizado e da gente não descansar. Então, o sono, como o doutor explicou muito bem a importância dessa higiene do sono e da gente desconectar um pouco, porque a gente tem esse estímulo hoje dentro de casa, no nosso celular, em qualquer lugar, né? Tem um sociólogo, Manuel Castells, que diz que a gente vive uma sociedade em rede que tem os info-excluídos. Mas ontem eu achei interessante que eu estava vendo uma reportagem como as crianças, cada vez mais cedo, estão com acesso à internet, estão com acesso ao celular. E a importância dos pais colocarem um certo limite no uso desses aparelhos para não ficar, as pessoas terem esse tempo de descanso, o tempo do sono, o tempo de se recomporem, né? E não ficarem nesse excesso de tempo. Muitos estudos vão mostrar também, até na área da juventude, o caso da geração que fala nem trabalho, nem estudo, hoje em dia a gente reduz nem... Isso. Bom, tivemos mais um probleminha com a conexão da professora. É isso, a gente precisa, né, ter essa organização, esse planejamento, ficar de olho, né, porque realmente há uma cobrança desleal. A gente vai voltar a falar mais sobre este assunto no próximo bloco, mas eu gostaria de aproveitar também para agradecer a participação da professora com a gente. Muito obrigada, professora, pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Muito importante essa discussão. Sem dúvidas. Bom, a gente vai para mais um break, então, mas fique com a gente, porque ainda tem mais discussões por aqui. De volta com Diálogos, e a gente já vai direto fazer um contato com a repórter Fernanda Santos. Vocês conseguem relaxar de fato, gente? O que vocês fazem para isso? É sempre bom ter algumas dicas, né? Não é nada mal. E a repórter Fernanda Santos, então, traz algumas para a gente, né, Fer? Seja mais uma vez muito bem-vinda no Diálogos. Oi, Dani. Claro, nossa, é isso mesmo. Muito importante ter essas dicas aí no programa, né? Eu vou passar alguns dados aqui, algumas pesquisas para vocês terem uma ideia, que as pesquisas, né, estão afirmando isso, viu? Uma pesquisa feita por uma consultoria aqui no Brasil apontou que 30% da população confere e-mail do trabalho durante a folga, durante os dias de folga. E ainda 61% não descansam durante as férias, acabam cancelando por conta do trabalho, viu? É uma outra pesquisa também feita aí sim por uma associação internacional, mostrou que 43% dos trabalhadores têm receio de tirar férias. E aí os especialistas têm alguns exemplos, né, de motivos aí por esse medo, né, que são diversos motivos aí. Um deles é perder o emprego, ou entrar em algum projeto, ou ser substituído também por alguém. Então, as pessoas acabam, por isso, não tirando essas férias. E aí, esses especialistas
costumam dar dicas que são algumas que vocês já citaram aí no estúdio, né? E uma delas eu até pratico no meu dia a dia, que é desconectar do celular, né? Chega fim de semana, a gente dá uma desligada das redes sociais, né? É muito importante também. Meditar, né? Rever os amigos e familiares, aquele pessoal lá, né? Da faculdade, da escola, quem sabe é importante. Uma dica essencial, não fazer nada. Por que não? Né? Também é uma ótima. E eliminar também qualquer coisa que remeta ao trabalho. Viu, Dani? É isso. Essas são as dicas. Tá certo, dicas anotadas, então, espero que você também de casa tenha anotado, é muito importante, né? Informação nunca é demais, algumas diquinhas aí para a gente conseguir relaxar um pouquinho. Bom, e falando em descanso, gente, muito vem se comentando ultimamente sobre a jornada de trabalho reduzida de 4 dias na semana. Você tem alguma opinião a respeito disso? Já ouviu falar? A nossa produção entrou em contato com a Renata Rivetti, que é especialista, olha só, em felicidade corporativa, e ela vai falar um pouquinho sobre este assunto. A jornada de 4 dias na semana, ela inclusive já está em período de testes em outros países, aqui no Brasil também, algumas empresas já aderiram. Então vamos conferir o que ela falou a respeito. Por que é tão importante essa ideia, né, de reduzir horas, mas trabalhar de forma mais produtiva? Hoje a gente vive uma sociedade sobrecarregada, né, que está sempre trabalhando, conectada 24 horas, e a gente acredita hoje que horas trabalhadas têm a ver com produtividade. E na verdade a gente sabe que isso é um grande mito. O projeto da semana de 4 dias surge justamente porque hoje a gente tem baixos indicadores de produtividade. A gente trabalha de fato muito, mas no final a gente tem grande parte do nosso dia de forma improdutiva. Muitas reuniões e às vezes elas são improdutivas, ineficazes, ineficientes. A gente tem excesso de distração, a gente tem processos manuais que podiam ser automatizados, a gente tem aí uma demanda por estar 24 horas quase respondendo às notificações, né? Estar 24 horas conectado, o que no final traz uma sobrecarga, traz ansiedade e cansaço. Então, o modelo que a gente atua hoje não tem sido um modelo nem produtivo, não é bom para as empresas, mas também não é bom para a saúde mental das pessoas. Está na hora da gente redesenhar o trabalho, né? Uma produtividade mais sustentável, mais humanizada, que faça mais sentido para que a gente consiga ter, durante o nosso dia, por exemplo, momentos de pausas que são tão importantes para a gente produzir melhor, para a gente inovar, para a gente criar. Ou momentos de desconexão, né? A gente se permitir ao final do dia simplesmente descansar ou fazer coisas que são importantes para a gente. Então, essa cultura hoje agitada da gente não parar 24 horas, elas têm levado a gente ao burnout, elas têm levado a gente à ansiedade e não à produtividade. Então, quando a gente vê a ideia da semana de 4 dias, justamente é um projeto de produtividade para que a gente aprenda a trabalhar melhor. A gente está numa fase de planejamento com as empresas, tentando discutir o que faz sentido para elas, né? Por exemplo, reduzir as reuniões, deixarem reuniões mais curtas, com uma pauta pré-definida, com documento sendo enviado previamente, com poucas pessoas, que sejam durante algum momento do dia, né? E não o dia inteiro de reunião. Ter um momento do hiperfoco, que é tão importante para a gente aumentar a nossa produtividade, para a gente de fato se sentir realizado. Ter momentos das pausas, que também são importantes para a gente se recuperar desse estresse. Porque hoje, do jeito que a gente está, a gente termina o dia cansado, sobrecarregado e muitas vezes nem percebendo que a gente conseguiu produzir o que a gente precisava. É isso aí, então, um assunto que ainda precisa ser amplamente discutido, dialogado, mais pessoas também precisam estar a par. Gente, para compor o nosso bate-papo agora também nesse terceiro bloco, eu gostaria de chamar o psiquiatra Nicolas Reine. Seja muito bem-vindo, obrigada mais uma vez pela participação aqui conosco, Nicolas. Muito obrigado, é um prazer. Pegando um pouquinho do gancho da Renata, né, que ela falou desse modelo que vem sendo testado, sem dúvidas, né, um funcionário descansado tanto fisicamente quanto com a mente, ele vai trabalhar melhor, ele vai ser mais produtivo, né? Não necessariamente ele vai precisar cumprir todas as horas que lhe é imposto, mas ele vai conseguir entregar em menos tempo, de acordo com a organização dele, ele vai conseguir entregar direitinho, talvez com mais qualidade. Sim, hoje a gente percebe
através de alguns trabalhos e estudos, tanto na área de psiquiatria e saúde mental, como na área de gestão, né, de pessoas, que o tempo produtivo dessas pessoas em trabalho, ela está em torno de 20%. Né? Então, se percebe que apenas 1/5 do tempo dentro do trabalho é um tempo ativo para a produção. Né? Pensando dessa forma, a redução, a ideia é que a gente reduzindo essa quantidade de tempo, a gente conseguiria manter uma produtividade maior dentro do trabalho, dando a esse funcionário uma quantidade de tempo de lazer e descanso que impactaria também na qualidade de vida. Sem dúvida. Aí, Rafaela, trazendo também para os outros pontos da vida, né? A gente teria uma divisão melhor nas tarefas. Quando a gente fala, né, que as pessoas estão cansadas, saturadas, não necessariamente somente com a rotina dela de serviço, mas aí trazendo para a realidade da maioria das mulheres, né? E tem de cuidar da casa, tem de cuidar dos filhos, e aí seria um equilíbrio, né? Uma equidade também nesse setor da vida, né? O equilíbrio, né? Você falou uma palavra muito essencial, muito almejada, né? Porque todo mundo fala, temos que buscar uma vida mais equilibrada. Equilibrada quanto ao quê? Aos nossos desejos, às nossas necessidades, às nossas obrigações. Porque muitas vezes o que ocorre? Esse equilíbrio, para nós mulheres, ele já começa desequilibrado. Isso mesmo, equilíbrio desequilibrado. Por quê? Nós acumulamos tarefas, nós somos multitarefadas, então a gente precisa cuidar da casa, das pessoas, da nossa saúde, da nossa aparência e, acima de tudo, né, é colocado sobre a mulher a responsabilidade com a criação dos filhos. Somos nós que ensinamos as crianças, por exemplo, algo tão importante que foi falado aqui, a questão da rotina do sono, a higiene do sono. A higiene do sono, ela começa com os pais, né? Vou falar os pais, que eu vou incluir, né, os homens, os pais nessa participação, porque é necessária, a ensinar essa criança como que ela vai dormir, como que ela vai descansar. Não é chegar para uma criança que acabou de voltar da aula e falar, você vai fazer tarefa. O que nós estamos ensinando dentro da nossa casa? Uma cultura que ficar sem fazer nada é algo que essa pessoa ela não consegue ser produtiva, você está à toa. Não, a criança voltou da escola, ela não vai fazer tarefa, ela vai descansar. Sábado e domingo, ela vai descansar também. Mas ela tem uma tarefa, um trabalho para fazer. Ela vai otimizar o tempo dela. É necessário que a criança aprenda que descansar é saudável, para quando ela entrar no mercado de trabalho, ela não se sentir culpada por falar assim, eu preciso descansar. Né? Então, eu preciso mudar essa cultura, né? E para mudar uma cultura, a gente não começa agora na vida adulta, a gente começa lá embaixo. É na escola, é na rotina do trabalho, como isso vai ser dividido, essa tarefa. E para nós, mulheres, tem hora que a gente precisa, sim, passar por alguns setores da casa e não ver. Nossa, mas o que é isso? Eu vou olhar para uma pia naquele momento e vou falar, não, hoje eu posso lavar mais tarde essa louça. Nossa, então você está ensinando as pessoas a serem preguiçosas? Não, eu estou ensinando, eu estou dando uma dica para que elas peguem mais leve com a rotina, porque isso é necessário. O preço que está se pagando é o quê? É o adoecimento mental. Nós somos o país mais ansioso, 5º país em depressão e a base disso tudo está o quê? Está o estresse. Nós falamos do estresse, falamos do burnout, falamos da questão também da rotina de sono. É preciso desacelerar, né? Romper esse ciclo, né, Rafaela, que a gente vem falando, que a gente tem, né, desde... é ancestral, né, esse ciclo de que a gente tem de ser produtivo o tempo todo. Fala agora com o Nicolas. Nicolas, muitas pessoas, até para tentar se livrar um pouco desse estresse excessivo, né, se planejam, né, porque eu acho que planejamento é a palavra-chave, e tiram alguns meses, quem pode tirar um ano ou mais, alguns períodos sabáticos, né? De fato, qual que é a relação, né, com o bem-estar, a qualidade de vida? De fato, é importante aqueles que podem, reforçando mais uma vez, tirar esse tempinho, às vezes fazer outra coisa, mas é preciso planejamento. Sim, você tem razão. Lógico, para a qualidade de vida, ter um tempo livre é extremamente necessário. Aí a gente tem aqueles anos sabáticos, né?
mas eu acho que eles são mais focados quando a pessoa tem alguma dificuldade na área existencial, propósito de vida, né? Você colocar como rotina um período livre, uma área verde na sua semana, eu acho bastante importante, né? Se a gente pensar em termos gerais, o que a gente está tentando identificar aqui é uma certa autoconsciência sobre o seu estado emocional e a relação que esse estado emocional pode ter com a tua produtividade. E quais são os fatores que esse estado emocional, quais são os fatores que influenciam esse estado emocional, né? Então, a gente vê bastante isso na mente, na psique aí do atleta, né? Ele tem a sua produtividade no futebol, tem a sua produtividade ali como piloto de carro de corrida, e ele vai ver o desempenho dele e relacionar esse desempenho em como ele está. E relacionar como ele está com as coisas que ele está fazendo. Então, às vezes, ele tem uma queda no desempenho, e essa queda no desempenho ele vai pensar, poxa, talvez seja a alimentação que eu mudei essa semana, ou talvez seja que eu comecei uma atividade nova, ou diminuí a minha agenda, ou aumentei minha agenda de trabalho. Ele vai tentar sempre reorganizar a sua rotina de olho para otimizar essa produtividade, esse trabalho que ele tem, né? E para isso a gente precisa dessa autoconsciência sobre o estado psíquico, né? Estou estressado, não estou? Isso é bastante interessante abordar dessa forma. É isso, conseguir identificar, né? Ter esse discernimento, eu acho que é o primeiro passo de todos. Nicolas, gostaria de agradecer você pela participação aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. Obrigado a todos. Eu gostaria também de agradecer mais uma vez a sua participação com a gente. Você gostaria de rapidamente, nosso tempo está curto, deixar um recado? Então, né, não se cobrar, ter esse discernimento, primeiramente, de quando que a situação está complicada, que você está começando a ficar um pouco estressado, e ter esse controle do tempo, né? É preciso ter essa autoconsciência, né? E a autoconsciência, ela vem pelo autoconhecimento. Então, se observe, né? Tire isso que o meu colega, né, falou a respeito, né, de ter uma área verde durante a semana. Você ter o quê? Um momento de respiro, um momento que você vai falar assim, esse momento é para mim. Não precisa ser um período inteiro, tá, gente? Pode ser 1 hora durante a semana que você pode dedicar ao que te dê prazer. Então, fique atento aos sinais para não chegar à exaustão, ao burnout, a um estágio de estresse que você depois pode não dar conta, ou até mesmo um transtorno de ansiedade generalizada. Então, se observe, respire e vamos viver mais, né, com saúde mental. Com saúde, muito obrigada, viu? Com saúde e qualidade de vida, né? Muito obrigada mais uma vez, Rafaela. Então é isso, pessoal, não se culpe, descanse, procure informação, né? E descansar, sem dúvida nenhuma, é importante. Tire esse tempinho para você, começo de ano, fim de ano, não importa o período. É isso, o Diálogos da Cidade fica por aqui, mas vocês podem nos acompanhar pelo youtube.com/tvcâmarasjc, além dos canais 7 da NET, 9 da Vivo. Interaja conosco também pelo Instagram, que é o @tvcâmarasjc. Lá vocês têm acesso aos nossos bastidores e também podem enviar sugestões de pautas para o Diálogos e também para os demais programas aqui da casa. Eu fico por aqui, mas semana que vem estou de volta com mais Diálogos. Até mais!